Augusto, vem cá. O que está escrito nessa tela aí, papai? Ó, essa que apareceu aí de branco. Isso. Esta reunião está sendo gravada. Ao continuar participando da reunião, você dá permissão para ser gravado. Clica OK. OK aí que tá dizendo. Sai da frente, Está Laura. escrito continuar ou saiu da reunião. Continuar. Tá. Pode dar licença, papai. Obrigado. Papai. Por que você está fazendo isso? Para quê? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Oi, Estão me ouvindo? sim. Ótimo. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem, esteja tudo tranquilo aí com vocês. Estamos iniciando aí a nossa aula, né, de física, da terceira série, aí lá do CEPI Silvio de Mello, e nessa oportunidade nós queremos aí fazer uma revisão com vocês desse primeiro semestre que nós estudamos, e nesse primeiro semestre nós estudamos aí por cerca de 5 capítulos, né, do nosso livro didático, e eu vou, nesta aula de hoje, fazer uma explanação aí das ideias gerais, né, desses capítulos, destacando aí, principalmente, o modelo matemático, né, que está por detrás desses conceitos aí, porque a matemática para a física, ela é a linguagem para uma demonstração, né, para uma demonstração daqueles dados que foram verificados empiricamente, né? A física é uma ciência experimental, e como a ciência experimental, eu faço as experiências, né, a experimentação, por isso que o laboratório é tão importante para nós, né? A ideia de fazermos o laboratório é muito importante, e aí na experimentação, na prática que eu tenho nos laboratórios, aí eu consigo agora vir para as aulas teóricas e eu consigo formalizar aquilo que eu tenho lá nos laboratórios, né? E aí, e a linguagem que eu uso para escrever isso que eu considero como correto, como experimental, é a linguagem matemática. Então, por isso, a matemática é tão importante para nós, esse conceito, né? Então, nessa aula, eu vou trazer aí para vocês a ideia do racional, né? A ideia que está por detrás desses conceitos que nós estudamos até aqui, tá bom? Indo aí para o nosso slide, né? Você está vendo aí na Física 3, nós estudamos aí a parte de eletricidade, né? Só no finalzinho lá do quarto bimestre nós conseguimos chegar, né? Nós vamos estudar a parte da mecânica, né? Mas até então, nós vamos estudar boa parte do conteúdo eletricidade, tá? Bom, nós vamos avançando aí. Nessa primeira parte aí, nós vamos estudar aí processos de eletrização. O que são esses processos de eletrização? Nós estudamos aí no capítulo 1, da página 14 à página 23, esses processos de eletrização, né? Depois, se você quiser
fazer um aprofundamento desse assunto, você pode fazer a leitura desses capítulos. Note que teve algumas aulas, meus alunos, que eu mostrei para vocês, né, como que nós faríamos a leitura desse livro didático. Né? O material didático é de suma importância para nós. Tudo que o professor propõe para o aluno, ele propõe com uma intencionalidade. Tudo na escola tem uma intenção. Né? Então, quando eu apresento lá o livro didático, eu estou te ensinando a fazer uma leitura daquele livro didático. Porque você lê um livro de física, por exemplo, é diferente de você ler um livro de romance. Né? Tem diferença. Então, como que você vai ler um livro de física? Destacando aqueles principais pontos no qual eu propus ali para vocês, né? Nas aulas que eu fiz lá a respeito, lendo o próprio livro mesmo, né? Então, é uma forma de mostrar para vocês como nós devemos fazer uma leitura do livro, certo? Então, olha só, eletrização, né? Quando nós pensamos em eletrização, pensamos na menor partícula dessa matéria, né? O que vem em nossa mente, então, é o átomo. Quando nós pensamos na a menor partícula, eu vou considerar aqui o que nós temos hoje, né, como ciência, né? Porque se nós formos, existem outras partículas menor do que o átomo, nós sabemos disso, né? Os quarks, os neutrinos, né? Então, mas ainda não chegou para nós aqui no ensino médio, vamos assim dizer, esse conteúdo. Então, hoje nós consideramos ainda a menor partícula do universo como o átomo. Tudo bem. Aí, quando nós pensamos no átomo, né, ele está com a carga positiva, negativa ou neutra? Aí vem essa pergunta, esse questionamento que nós devemos ter em mente, né? Intuitivamente, né, se você for pensar, o átomo ele está no estado neutro. Ou seja, o átomo propriamente dito, ele não é nem positivo e nem negativo. O átomo ele está em estado neutro, né? Agora, olha só, aí eu questiono, eu coloco o seguinte, se esse átomo está eletrizado, então ele já não é mais um átomo, ele passa a receber o nome de íon. Então, se ele está eletrizado, ele tem uma carga, ele recebe o nome de íon. Se essa carga é positiva, esse íon recebe o nome de cátion. Se essa carga é negativa, esse íon, agora, que é um átomo eletrizado, negativamente, recebe o nome de ânion. É isso que acontece. Então, quando nós pensamos em átomo, ele é neutro. Se eu penso em algo, um átomo eletrizado, entre aspas, então ele recebe o nome agora de íon. Se ele é positivo, se ele perdeu elétrons, ele é um cátion. Se ele ganhou elétrons, ele está com carga negativa, ele é um ânion. Bom, a partir ainda desse pressuposto dos processos de eletrização, nós temos ainda dois tipos de eletrização que nós estudamos, que está nos nossos livros didáticos, que é a eletrização por contato e a eletrização por atrito. Perdão, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito, como eu coloco aí para vocês, é um caso particular da eletrização por contato, porque para atritar tem que haver contato. Diferentemente da eletrização por indução, que não precisa de ter o contato. Né? Então, a eletrização por indução, eu até fiz essa trocadilho lá na prova, na nossa diagnóstica, né? Eu coloquei essa ideia da indução e eu perguntei para vocês o seguinte, né? Se na eletrização por indução eu teria o contato. Não, na eletrização por contato não temos o contato. Existe uma aproximação com o objeto que vai ser eletrizado, né? Mas não tem contato. Passando aí uma curiosidade para vocês, de uma certa forma, né? Trazendo a ciência para o nosso cotidiano, eu não sei se vocês têm, ou se algum de vocês tem, ou se vocês já viram. É o caso dos smartphones, que você consegue carregar sem contato com a tomada, né? Por aproximação. Ou seja, eu não preciso carregar os nossos aparelhos, hoje, os aparelhos modernos, você consegue carregar sem contato.
direto com a tomada, colocar o carregador no celular. Agora, o grande problema está nos nossos carregadores. Os nossos carregadores é que faz essa carga sem contato, e não o aparelho. O aparelho, propriamente dito, carrega sim. Mas e o carregador? Aí eles criaram um carregador agora que eu consigo carregar o meu celular sem ter contato. Agora que eu falo assim, isso tem uns 5 anos ou mais, né? Como que se dá essa recarga do meu aparelho, do meu smartphone, sem o contato? Bom, para você ter uma ideia, então ele transforma a energia elétrica em que é um tipo em onda, né? Uma onda sonora, em uma onda sonora, não é perceptível ao olho, ao ouvido humano, né? E nem ao olho humano, né? Não é que onda, visão e áudio é a mesma ideia, é uma onda. Então eu não consigo ver visivelmente e nem consigo ouvir nada, mas ela transforma essa energia elétrica em uma onda sonora, né? E essa onda sonora é transformada no aparelho em energia novamente. Então, ele como se fosse esse carregador, então ele faz uma codificação da tomada, ele transforma em energia, em onda sonora, e essa onda sonora vai para o celular, no celular transforma essa onda sonora novamente em energia. Olha só, é uma forma de recarregar o celular, o seu smartphone, sem o contato. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Depois, se alguém quiser mencionar que tem ou que já viram essa forma de carregar. Então, é uma forma de você fazer essa experiência, essa constatação. Né? Então, é uma forma de carga sem contato. Né? Seguindo aí, meus alunos, o nosso assunto. Agora nós já entramos no capítulo 2, né, que trata a respeito de força entre cargas, né? No capítulo 2, nós estudamos no nosso livro-texto, vai da página 24 a 33. Aqui no capítulo 2, eu quero destacar com vocês o coulomb, né? Um coulomb equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, é a quantidade de elétrons que tem em um coulomb. É isso que ele está falando para nós. Uma quantidade imensa, né? Esse número aí, para você ter uma ideia, ele tem 18 zeros, né? Ou seja, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons para um coulomb. Um coulomb é uma carga, né? Nós entendemos mais um coulomb, que é uma carga, e uma carga significa que ela tem 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. A carga de um elétron é chamada de carga elementar. Então, se eu pensar a carga de um elétron, é uma carga elementar. Então, todo corpo eletrizado, ele tem uma carga que é múltipla da carga elementar. Então, o corpo está eletrizado. Não importa se é positiva ou se é negativa. Todo corpo que está eletrizado, ele tem uma carga que é múltipla da carga elementar. Né? Então, olha só. Então, se eu tenho um corpo está eletrizado a 0,5 coulomb, ou meio coulomb, né? O que significa? É meio vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18 coulomb. Né? Então, quando eu tenho isso, o que vai acontecer? Basta eu multiplicar o 6,25 por meio, ou seja, eu vou obter aí 3,125, eu repito, vezes 10 elevado a 18. Número de elétrons. Isso significa que são números de elétrons. Então, para meio coulomb de carga, significa que se a carga é positiva, então significa que eu perdi essa quantidade de elétrons. Se a carga é negativa, significa que eu ganhei essa quantidade de elétrons. Então, observa que é uma quantidade muito grande. Por isso, nós temos que escrever em notação científica. Né? Por isso que as operações com notação científica, para nós, é de fundamental importância nesse sentido. Entende? Então, porque às vezes o aluno pensa, mas por que eu tenho que trabalhar com notação científica? Porque os números, na realidade, são imensos. Na natureza, meus alunos, tudo é muito complexo. Às vezes nós colocamos de forma mais simplória nos livros didáticos para facilitar a compreensão da ideia.
Mas quando você parte para a coisa natural, as coisas são bem complexas. Vamos avançar aí o nosso estudo. Então, aqui, pessoal, nós temos a expressão matemática da lei de Coulomb, né? Se você perceber aí a lei de Coulomb, se você teve a oportunidade de estudar lá na primeira série, a lei de Coulomb nada mais é do que uma generalização da lei da gravitação universal de Newton. Então, a lei de Coulomb é a mesma lei da gravitação universal de Newton. É o mesmo fenômeno que acontece lá da atração dos planetas, ocorre na questão de eletricidade. Olha só que situação. É a mesma. Então, a lei de Coulomb é uma ideia, é a mesma lei da gravitação universal de Newton. Olha só. Então, o que diz essa lei de Coulomb? Ela diz que o seguinte, que o módulo das cargas, né, o produto do módulo dessas cargas, então independe das cargas, se são positivas ou negativas, porque eu quero calcular aqui a interação, essa força de atração ou de repulsão, se as cargas são ou contrárias, né? Então a força está agindo ali é de atração. Se as cargas são de mesmo sinal, então a força é de repulsão. Mas a intensidade é a mesma, não importa, né? O que vai definir se é de atração ou de repulsão são os valores das cargas. Mas para que eu calcule a força que está agindo ali nesse caso, vai depender do quê? Da distância, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tanto que o D aí está ao quadrado, né? E diretamente proporcional ao módulo das cargas. E vai depender também do meio que está atuando. No nosso caso, o meio mais comum é o vácuo. Ou seja, o que é o vácuo? É a ausência total de ar, né? Porque se eu tiver algum tipo de elemento, se for na água, vai ter um outro cálculo. Muda tudo, né? Então é bem complexo. Então, geralmente, quando ele coloca esse meio de atuação como vácuo, né? Aí nós utilizamos a expressão já conhecida, né? Então, a lei de Coulomb, como eu comentei, né, é um caso aí particular da lei da gravitação universal de Newton. Em suma, né, a lei de Coulomb, ela sintetiza que se fixar a distância e aumentar o valor das cargas elétricas, aumenta a intensidade da força elétrica, pois é diretamente proporcional. Né? Pois é diretamente proporcional. Ou se fizermos o contrário, se fixarmos os valores da carga e aumentarmos a distância, né? E aumentarmos o valor da distância, o que vai acontecer com essa força? Será reduzido o quadrado do valor, pois é inversamente proporcional. Então, se eu fixar o valor das cargas e dobrar o valor dessa distância, eu vou quadruplicar, né? Eu vou quadruplicar o valor, eu vou reduzir 4 vezes mais o valor dessa força. Por quê que eu vou reduzir 4 vezes mais o valor dessa força? Porque ele é inversamente proporcional. Se eu fixar as cargas e aumentar a distância, né? E dobrando, né? Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, significa que eu vou reduzir 4 vezes essa força de interação se eu dobrar a distância. Agora nós vamos entrar num assunto de campo elétrico, pessoal. Eu acho que é capítulo 3, né? Eu não coloquei aí do nosso livro, né? Capítulo 3 do nosso livro, só destacando aqui as páginas, deixa eu só pegar aqui. Campo elétrico, capítulo 3, página 34, até a página 50, tá? E aqui no campo elétrico, ele define aí com vocês, para nós termos uma ideia, né? Do que está acontecendo desse campo elétrico. Então, o que é campo elétrico? Ele define campo elétrico como uma região do espaço, né, que se coloca uma carga de prova. Então,
Eu peguei aqui, ó, para você ter uma ideia, essa foto é uma bobina de Tesla. É uma ideia, né, da bobina de Tesla. Parece um gerador de Van Graff, só que ele cria esse campo aí em volta dele, né? Ou então, se você pode olhar um gerador de Van Graff, só que aí vamos dizer que nós colocamos um óculos que tem uma capacidade de enxergar, então, o campo que está criado ali em volta do gerador de Van Graff. Pode ser também, tá? Pode ser tanto uma bobina de Tesla, como pode ser um gerador de Van Graff e que nós colocamos um óculos, vamos assim dizer, entre aspas, tá? Que eu tenho a capacidade de visualizar o campo que está acontecendo ali. E aí, o que acontece, meus alunos? Se eu coloco uma carga de prova, é um tipo de objeto que tem condições de obter uma carga, né? Ele pode ser eletrizado, né? Então, no caso, eu vou utilizar um metal, de modo que eu vou aproximar desse campo aqui. Se existe um campo que não é visível ao olho humano, né? Não é visível, por isso que eu falei um óculos especial, né? E aí eu consigo ver isso aqui. Se eu consigo ver, mas lá, para quem não está com óculos, ele não vai ver. Mas eu aproximo aquele objeto com uma linha, né? Ele tem um barbante, assim, ele tem um fio, né? Que não conduz eletricidade, né? E aí esse fio é neutro, né? E ele vai segurar esse objeto metálico, então eu vou aproximar desse campo. Quando eu aproximo esse objeto do campo, o que acontece? Ele vai sofrer uma força de atração, se ele tiver carga ao contrário, né? Ou vai ter uma ação de repulsão, se ele tiver carga de mesmo sinal. Então é isso que é a ideia de campo. Então, o que eu sei ali? Eu sei que naquele local eu tenho um campo. Tá, papai tá falando aqui. Então, olha só. Então, eu sei que naquele local eu tenho um campo, né? Chamado campo elétrico. Por quê? Porque ele é gerado por uma força elétrica, né? Depois, lá na frente, nós vamos estudar outros campos, por exemplo, o campo magnético, porque já por um campo, por ondas magnéticas, né? Nesse caso, nós estudamos campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico. Então, em suma, nós estamos resumindo aqui a ideia de vetor campo elétrico. O que é um vetor campo elétrico, se você for observar? Então, é o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado. E vai depender do meio que ele atua. No caso, como nós utilizamos assim para a lei de Coulomb, a constante de propagação eletrostática, o vácuo mais comum, né? Então, olha só. Então, o vetor campo elétrico é o que vai determinar essa situação. Note aqui, pessoal, olha o módulo da carga, porque isso aqui vai ser importante, ó. Presta atenção que você vai entender um outro conceito que nós vamos representar no próximo slide. Então, olha aqui, o vetor campo elétrico. Então, o vetor, quando você estudou lá na física 1, um vetor é o objeto que tem módulo, ele tem um número, ele tem uma direção, né? Horizontal, vertical, diagonal, né? Ele tem um sentido para cima, para baixo, direita, esquerda, né? Então, ele tem um sentido. Então, módulo, direção e sentido. Então, um vetor, ele tem módulo, direção e sentido, né? Então, olha só. Ainda nessa ideia de vetor campo elétrico, pensa uma fonte, aqui eu tenho a fonte geradora da carga. Ou seja, o meu gerador de Van Graff aqui está carregado positivamente, vamos pensar. E a minha carga de prova, a carga que eu vou aproximar desse gerador, ela está carregada positivamente. O que vai acontecer com a força, meus alunos, já que as cargas são de mesmo sinal? Repulsão. Ou seja, aqui vai ter uma força agindo no sentido abrindo, né, a força nesse sentido, de repulsão, e não de atração, porque as cargas são de mesmo sinal. Então, vai haver repulsão. O vetor campo elétrico, como ele é em módulo, eu calculo o módulo da carga, também vai agir no mesmo sentido da força, porque também é positivo. Então, vai agir no mesmo sentido da força, observe só. Quando a minha carga de prova é positiva, o meu vetor campo elétrico vai agir no mesmo sentido da força. Note esse detalhe. Note aqui, pessoal, que a minha carga de prova também é positiva aqui, ó, embora a minha fonte geradora é negativa. Então, a minha fonte geradora é negativa, lá no meu gerador de Van Graff, mas a minha carga de prova, que eu peguei para provar a existência de um campo lá, ela é positiva. O que vai acontecer? A força vai ser de atração, porque as cargas são sinais contrários, então vai a força de atração, mas o meu vetor campo elétrico segue também o mesmo sentido da força. Então, também vai ser de atração, né?
E no caso da força aqui na carga de prova positiva, então a minha força aqui é de repulsão e o meu vetor campo elétrico também vai ser de repulsão, saindo, né, vamos assim dizer. Então, olha só. Fazendo o inverso, se a minha carga de prova for negativa, a minha força vai ser, quando a minha carga de prova, a minha fonte geradora for positiva, a minha força então vai ser de atração, porque são de sinais contrários, e o meu vetor campo elétrico vai ser inverso à minha força. Então, sempre quando a minha carga de prova for negativa, o meu vetor campo elétrico vai ser inverso à minha força. Note aqui, ó, independente da fonte geradora. Independe da força geradora. Da fonte geradora. Então, depende somente do quê? Da minha carga de prova, para que eu defina sobre o campo qual é a ação do vetor campo elétrico, né? Então, observe que não depende da minha fonte, mas vai depender da minha carga de prova. Beleza? Vamos avançar. Bom, ainda nesse assunto de campo, nós estamos estudando aí as linhas de força. O que é uma linha de força, meus alunos? Linha de força, então eu tenho aqui, se ela está saindo, né? Significa que eu tenho essa carga aqui, ó, é vermelho também, né? Tá, às vezes confunde, porque a minha cor aqui é vermelha. Então, essa carga aqui, ela está saindo, ela é divergente, diverge, ela é divergente. Então, o que acontece? Ela está saindo, essa fonte geradora aqui, essa carga aqui é positiva. E essa carga aqui, ó, ela está convergindo. Ela está convergindo. Essa carga aqui, à minha direita. Essa carga aqui à direita, ela é negativa, porque ela está convergindo, ela está entrando. Ou seja, está vendo? Então, se eu tenho essas duas cargas que estão próximas, o que vai acontecer? Vai acontecer essa interação entre as cargas. Nós chamamos isso aqui de linhas de força. Linhas de força. Então, aqui, isso aí é um campo, para você ter uma ideia, o campo que foi criado em volta dessa situação. Campo elétrico, no caso, né? Agora, olha o caso aqui, quando nós temos duas fontes positivas. Eu tenho uma fonte positiva aqui e uma fonte positiva aqui. Então, ambas são divergentes. O que vai acontecer com elas? Aqui, entre elas? Vai acontecer... Elas são divergentes. Elas nunca vão se encontrar, mas vai haver aí uma interação aí de repulsão entre elas e as forças vão cada vez mais se abrindo, porque elas são divergentes. Elas não são convergentes. Então, ambas as cargas aqui, como estão saindo, elas são positivas. Só pelo desenho já é possível nós tomarmos essa atitude, né? Bom, capítulo 4, pessoal, potencial elétrico, né, do nosso livro, vai da página 51 à página 57. No potencial elétrico, meus alunos, nós percebemos o seguinte. Então, olha só. Vamos imaginar aqui esse ponto, eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de A e esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Note, meus alunos, que os pontos eu chamo aqui de equipotencial. Eles estão à mesma distância da carga. Então, nesse caso aqui, meus alunos, não existe aí diferença. A diferença, nesse caso, entre um ponto A e um ponto B, ela vai ter que ser em referência à minha carga. Quanto está mais longe ou mais perto. Então, eu pego qualquer ponto dessa superfície aqui, eu digo que qualquer um desses pontos que eu pegar aqui, ó, eles são equipotenciais, ou seja, tem a mesma potência, ou seja, o mesmo valor, né? Quando eu calculo a potência, potencial elétrico, a potencial elétrica vai ser dada em watts, né? Ou seja, se eu pego aqui um ponto A e um ponto B aqui, então houve uma diferença da distância entre a fonte geradora, então eu vou calcular a diferença de potencial aqui entre um ponto A e um ponto B. Se está havendo deslocamento, meus alunos, nesse caso, então, está realizando trabalho. Então, é trabalho de A a B dividido pela carga. Eu posso simplificar potencial elétrico assim. Ou então, como nós estudamos, vetor campo elétrico vezes a distância. Pode ser dado assim também. Então, você pode usar o mesmo conceito de vetor campo elétrico vezes a distância, que você resolve do mesmo jeito também. Então, quando eu quero calcular o potencial elétrico,
eu posso calcular, então, o trabalho de um ponto a outro, né, de A a B, dividido pela carga, né? Ou então calcular o vetor campo elétrico dessa situação vezes a distância, né, de deslocamento. Beleza? Então, olha só. Seguindo aí. Então, o potencial campo elétrico em um ponto gerado por uma carga pontual, o que é carga pontual? Um ponto. É uma carga que eu posso desprezar aí, nesse caso, as dimensões dessa carga de prova. Eu tenho uma carga de prova e eu quero medir ali essa voltagem está havendo ali entre elas. Então, eu posso desprezar as dimensões dessa carga pontual. Então, eu vou pegar a carga, né, e dividir pela distância. E o meio que está sendo atuado, né, no caso. Se eu pegar um meio óleo, né, existem alguns experimentos que utilizam o óleo, se você for pesquisar aí, utiliza a água para fazer os experimentos, né? Aí ele usa o gerador de Van Graff para criar essa fonte geradora. Então é possível você ter o quê? Uma ideia do que está acontecendo, né? Aí você muda o meio aqui no caso, aí você vai usar a constante de propagação eletrostática do óleo, constante de propagação eletrostática da água, constante de propagação do vácuo, né? Que é o que nós mais utilizamos, né? Capítulo 5, meus alunos, o último capítulo aí que nós temos estudado, né? Vai da página 72 à página 85. Nós estudamos aí tensão, corrente e resistência elétrica, né? Bom, meus alunos, tensão. Tensão é a diferença de potencial elétrico de um ponto para outro. Foi justamente o que nós discutimos no slide anterior. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo livre dos elétrons. É os elétrons, então, que vai passar, né, de um ponto a outro de maneira ordenada. Tem uma ordem, não é bagunçado, não. Em um condutor, de um ponto a outro. Então, observa que eles são... Existe uma relação entre tensão, corrente e resistência. Então, tensão é a diferença de potencial elétrico de um ponto a outro. Isso é tensão. Corrente elétrica é esse fluxo de elétrons de um ponto a outro, ordenado, né? E o que é resistência? A ideia de resistência, então, é resistir, ou seja, é dificultar esse fluxo de elétrons livres ali de um ponto a outro. Então, por exemplo, se eu tiver uma resistência muito grande, vai passar pouca corrente elétrica naquele fio. Mas se eu tiver uma resistência elétrica bem reduzida, quer dizer que eu vou passar muito elétrons livres por aquele fio. Então, eu não tenho tanta resistência. Então, resistência, pensa no conceito de resistência, de resistir. Corrente é a fluidez no interior do fio. E tensão é a diferença de um ponto a outro que vai ocorrer dentro desse fio. Observe que os conceitos são tratados todos de uma única vez, né? Porque eles estão correlacionados. Então, quando eu vou calcular aí a tensão, então, eu vou pegar a tensão de A a B, eu vou pegar o potencial elétrico de B menos o potencial elétrico de A. Então, eu vou fazer esse cálculo e eu vou fazer essa diferença, aí eu vou calcular aí a minha voltagem que aconteceu naquele ambiente ali. Então, é assim, né? Então, quando eu calculo a voltagem, é a diferença do ponto A, ou do ponto B, como queira, né? Menos do ponto A, certo? Aqui, quando nós pensamos a respeito de corrente elétrica, então, eu tenho aí o módulo, a variação da quantidade de energia, né, pela variação do tempo. Então, eu vou observar aqui, ó, quanta energia passou por esse fio em determinado tempo. Aí eu chamo isso de corrente elétrica, né? E o sentido aí convencional é do positivo. O positivo não é saindo, pessoal, nas linhas de força. O positivo não é saindo nas linhas de força. E vai saindo do positivo e entrando no negativo. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Agora, olha só, qual o sentido do movimento dos elétrons? O sentido do movimento dos elétrons é saindo, é do negativo para o positivo, tá bom? O sentido do movimento dos elétrons, né?
sentido real. Mas o positivo, o sentido convencional da corrente elétrica é do positivo saindo, linhas de força divergente, para as linhas de força convergente negativa. É a mesma ideia, tá vendo? Nós estamos sintetizando tudo agora. E já caminhando já para o nosso limite, né? Nós temos aí o seguinte, a primeira lei de Ohms. A primeira lei de Ohms fala o seguinte, que a resistência, então, se eu quero calcular essa resistência de um fio, para saber se ele é um fio de boa condutividade ou de má condutividade, então eu consigo calcular essa resistência. Se ele tem uma resistência muito grande, ele é um péssimo condutor. Se ele tem uma resistência pequena, ele é um bom condutor, né? Então, o que acontece? Então, eu pego a voltagem e divido pela corrente, chamada primeira lei de Ohms. Nessa voltagem dividida pela corrente, então, a resistência é a razão da voltagem pela corrente, ou da tensão pela corrente, ou da DDP pela corrente. Beleza? Então, quando eu calculo essa razão, eu sei se um fio é um bom condutor ou um péssimo condutor. Já a segunda lei de Ohms vai nos dar a seguinte ideia. Bom, para que eu consiga calcular a resistência ainda, ela é bem mais complexa, é isso que ele está falando para nós. Nós temos o seguinte, então vai depender do meu coeficiente de resistividade, que é a famosa lá, da ideia lá do qual que é o meio que está atuando, né? Assim como nós pensamos lá da lei de Coulomb, a constante de propagação eletrostática, o coeficiente de resistividade aqui, ó, a resistividade, ele é na realidade o meio. Depende do material. Então, cada material vai ter a sua resistividade. E vai ainda estar relacionado o quê? Ao comprimento desse fio e a sua área de secção. Se é um fio grosso, se é um fio fino, a área de secção aqui, o A aqui é a área de secção desse fio, ela vai ser se é um fio fino, se é um fio mais grosso. Aqui o L é o comprimento do fio, se é um fio comprido, se é um fio mais curto. Então, tudo isso vai depender. E do material que está sendo utilizado. Esse é o que nós chamamos de segunda lei de Ohms. Beleza? No mais, meus alunos, agora segue para vocês aí. Eu vou abrir alguns espaços para alguma pergunta, se houver. Segue aí algumas atividades para vocês lá na plataforma Seneca Learner. Tá? Vocês podem acessar a plataforma e fazer as atividades de revisão. As atividades de revisão, em média, não significa que você tem só isso para fazer, tá? Você pode gastar o dia todo para fazer, se for do seu interesse. Pode fazer com calma, com tranquilidade, essa revisão, né? Em média, se você fizer ela bem rápido, né? Assim, você vai gastar de 30 a 50 minutos, em média. Geralmente, os alunos nossos na plataforma Seneca Learner não estão gastando muito tempo para fazer essa atividade. Né? Eles estão fazendo num tempo quase que mínimo, né? A maioria dos nossos alunos. Então, pessoal, eu sugiro que vocês façam essa atividade, vai servir como a atividade dessa aula, né, de hoje, e também vou abrir espaço para alguma pergunta, que às vezes eu posso ter passado aí rápido, né, e não deu algum ponto, ficou meio obscuro aí para você. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver uma perguntinha, pode levantar a mãozinha. Te concede a oportunidade aí para você. Lá perguntas? Muchachos e muchachas? Pode fazer no chat também alguma pergunta, né? Então, tem uma pergunta aqui. Feita pela Fernanda, né? Feita pela Fernanda. Qual a diferença entre a primeira lei de
primeira lei e a segunda lei de Ohms, né? Se você for observar, vamos analisar lá a primeira lei. Ela é a razão entre a tensão, né, e a corrente, né? Digamos assim, a primeira lei, de forma simplória, ela acaba sendo assim mais direta, né? Agora, a segunda lei, ela vai fazer um questionamento um pouco mais vasto. Por quê? Ela vai dizer o seguinte, olha, espera aí, não é só a questão da tensão e dessa corrente, mas vai depender do material que eu estou utilizando, do comprimento desse material, né, do comprimento desse material e da bitola do fio, né? Tecnicamente nós falamos da grossura do fio. Então ele está falando para nós isso. Então, por exemplo, depende do enunciado, se ele te der lá a tensão como a corrente e pede para você a resistência, você calcula pela primeira lei. Mas aí depende do enunciado do problema, ele vai te dar lá o comprimento do fio e a bitola do fio. Aí você vai ter que aplicar a segunda lei. Lembrando ali, ou então ele vai te dar uma ideia ali do que material é feito esse fio, né? Se é de cobre, né? Aí vai te dar o coeficiente de resistividade do cobre. Aí você vai calcular o coeficiente de resistividade do cobre pela bitola desse fio, que é a área, né? Que é o ala da segunda lei, pela também a questão do comprimento desse fio. Quanto mais longo o fio for, mais resistência eu tenho. Se você pega o mesmo fio com a mesma bitola e faz ele mais curto, você tem menos resistência, né? Certo? Alguma outra pergunta? Pessoal, estamos então encerrando a nossa live de hoje. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês lá no privado. Pode me chamar, tá? No privado, para que eu possa orientar em alguma atividade que talvez não possa ter ficado tão claro. Nós só temos aí 40 minutos de live, né? Até nós sermos interceptado, né? Desligado, tá bom? Foi preparado com muito carinho para vocês. Eu espero que eu possa ter atingido, né, o meu objetivo, que é que vocês compreendam mais e melhor a respeito do que nós estamos estudando. No mais, um bom dia para vocês e muito obrigado.